Olá, mais uma semana se passou, nós estamos de volta essa semana, a primeira semana de outubro da campanha Outubro Rosa, a qual o Sindicefaz está se somando, como já aconteceu no ano passado, para discutir a necessidade da prevenção do câncer de mama. A gente também entrou nessa campanha e hoje nós vamos conversar sobre esse assunto aqui em nosso programa. Estamos aqui com a visita da médica oncologista Renata Canguçu. Olá. Olá. Nós vamos bater um papo sobre a campanha Outubro Rosa, sobre o trabalho que é realizado no Núcleo de Oncologia da Bahia, o NOB, e debater um pouco essa necessidade de prevenção do câncer de mama no Brasil, no mundo de uma maneira geral, mas no Brasil em especial. O nosso Sindicefaz Revista está começando. Nós estamos recebendo hoje aqui em nosso estúdio a presença da doutora Renata Canguçu, oncologista, membro da Sociedade Brasileira de Oncologia aqui na Bahia, né, doutora? Médica do NOB, o Núcleo de Oncologia da Bahia, também do Hospital Português, né? Nós vamos falar sobre a campanha Outubro Rosa. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo. Tudo bem. A expectativa é que tenhamos 60 mil novos casos de câncer de mama no Brasil em 2019. É um número assustador, não é? Esse número vem crescendo a cada ano, né? E existem alguns motivos que podem justificar o aumento do número de casos de câncer. Primeiro, a população realmente está envelhecendo, isso é um fato. O câncer é uma doença que é mais frequente nos idosos. Então, o fato da população estar vivendo mais, vai estar mais exposto ao risco de câncer. O outro fato é que a gente realmente tem melhorado os exames diagnósticos, então o acesso à mamografia, a consciência que a mulher está tendo de precisar fazer mamografia, enfim, isso faz com que a gente tenha realmente mais diagnósticos de câncer. Mas um outro fato que é muito importante a gente falar é com relação à mudança de hábitos de vida. Então, a mudança de hábitos da população realmente está fazendo com que a gente esteja mais exposto a fatores de risco para câncer de maneira geral. Quais são esses hábitos, doutora, que a senhora citou? A senhora falou da mudança de hábitos, mas quais são esses hábitos ruins que estão levando tanta gente ao câncer? O tabagismo é um hábito de vida que é ruim, que aumenta o risco de câncer, sem dúvida, mas assim, segundo o INCA, desde 2014 o tabagismo foi superado pela obesidade, como sendo mais responsável por casos de câncer do que o próprio tabagismo, porque o tabagismo a gente está conseguindo controlar. Ao longo dos anos vem reduzindo o número de tabagistas, mas a obesidade vem em números crescentes, então só a obesidade é responsável por cerca de 13 tipos de câncer diferentes, então é um fator de risco de extrema importância. A alimentação, né, a mudança de alimentação que a população assumiu, a introdução de fast food, enfim, todos os embutidos e as bebidas açucaradas, consumo excessivo de carne vermelha, essas mudanças de alimentação realmente são fatores que são prejudiciais. O sedentarismo, que cada vez é mais frequente entre a população, também é um fator de risco. Então, esses fatores, na maioria das vezes, acabam aumentando o risco para câncer. Se a gente pudesse quantificar em números, qual é o percentual de casos de câncer de mama que tem a ver com a questão genética, hereditária e qual o percentual para esses outros fatores que a senhora citou aqui agora? É super importante a gente ter consciência disso, porque o câncer historicamente tem uma relação com a hereditariedade, então as pessoas costumam associar muito ao fato de ser hereditário. No entanto, apenas 5 ou 10% dos casos de câncer de mama são atribuídos à hereditariedade. O resto realmente é adquirido ao longo da vida por diversos fatores de risco. Esses fatores de estilo de vida são responsáveis por cerca de 40% dos casos de câncer de mama. E se a gente pudesse falar em como precaver, né, como evitar, né? Porque depois que a doença se instala é um outro problema, é uma outra coisa. Mas para prevenir esses casos de câncer de mama, o que é que a mulher pode fazer? A prevenção vem se manter dentro de um peso adequado, manter uma alimentação equilibrada, praticar atividade física
diariamente, o ideal é que seja diariamente, quanto mais intenso e mais frequente, maior é a proteção. Tentar manter uma vida equilibrada, livre de estresse, né? Livre, eu sei que é difícil, mas tentar, pelo menos, controlar o estresse da melhor maneira possível. Esses são os fatores que a gente realmente sabe que consegue proteção e evitar o aparecimento dos cânceres de colo ou do câncer de mama. O autoexame é importante? O autoexame, na verdade, é bem importante a gente falar a respeito dele, mas o autoexame jamais vai substituir o exame de fato que salva vidas e que reduz mortalidade pelo câncer de mama, que é a mamografia. Então, a mamografia é feita anualmente, junto com o exame médico também anual. No intervalo entre uma mamografia e outra, é claro que é importante que a mulher se conheça, conhecer seu próprio corpo é essencial, porque se algo acontecer entre esse período de uma mamografia e outra, diferente de uma palpação de um mês para outro, ela deve buscar auxílio antes do período previsto. Tem uma pesquisa de 2013 que mostrou que 3,8 milhões de mulheres nunca tinham realizado uma mamografia na vida. Falta política pública, falta conscientização. O que é que falta para que as mulheres tenham consciência da necessidade de fazer esse exame anualmente? Acesso à mamografia, eu acho que existe, né, em algumas regiões do país, existe, na Bahia existe realmente uma falta de mamógrafos, mas eu acho que não é o pior. O pior de tudo eu acho que é realmente falta de informação, porque eu trabalho num serviço privado, onde todas têm direito de fazer a mamografia através do convênio, no entanto, a gente tem acesso a várias pacientes que estão há mais de 5 anos sem fazer mamografia, né, com a indicação de fazer e sem fazer de maneira adequada, simplesmente porque às vezes não acham que seja importante, ou às vezes têm medo de fazer e de se ter o diagnóstico. Então tudo isso eu acho que vai muito realmente da falta de informação, de saber que se for diagnosticado precocemente, o câncer de mama tem cura em mais de 95% dos casos. Então é extremamente importante que essa informação seja divulgada, que hoje em dia o câncer não é mais uma sentença de morte como se foi um dia. Então quanto antes se buscar auxílio médico, maior vai ser a chance de cura. Nós estamos tentando fazer a nossa parte. Entrevistas como essa são muito importantes, porque apesar de nós estarmos lidando com um público com um nível de formação, de educação um pouco maior, esse é um problema de toda a sociedade. E fazer a informação circular, fazer a informação ir à frente, eu acho que é bastante importante. O Sindicefaz, na medida do possível e das nossas capacidades, a gente tem tentado ajudar. Vamos interromper um pouquinho a entrevista, porque a gente vai ver agora uma matéria que nós produzimos com o secretário da Fazenda de Pernambuco, que é também o presidente do Concefaz. Nós conversamos com ele durante o 18º Congresso Nacional do Fisco Estadual e Distrital. Batemos um papo sobre a reforma tributária solidária, né, e também sobre as propostas de reforma que estão tramitando no Congresso Nacional. É um tema atual, um tema do dia a dia. O Sindicefaz está debatendo isso junto com a FENAFISco e nós conversamos com o secretário. Vamos ver essa entrevista que fizemos com ele. Nós estamos aqui com o secretário da Fazenda do Estado de Pernambuco, que acabou de fazer uma palestra aqui no Congresso da FENAFISco. Secretário, quais são as linhas gerais da proposta de reforma tributária que o Concefaz apresentou ao Congresso Nacional? Bom, importante registrar que os 27 secretários se uniram no começo do ano, aproveitaram um acúmulo de conhecimento dos últimos 24 anos de vários debates de reforma tributária entre as secretarias de Fazenda, estudaram os modelos que rodam da melhor forma no mundo, indiano, australiano, canadense, europeu, e além disso, aprofundaram a análise nas propostas que estão em tramitação no Brasil. Identificamos que a PEC 45, ela é uma PEC que, com os ajustes que nós verificamos e identificamos ao longo dos estudos, ela pode rodar bem, ela pode trazer um novo modelo tributário mais interessante para o país, e aí propusemos mudanças como a criação do Fundo de Desenvolvimento Regional, do compensação de perdas, face à implementação do modelo que os estados produtores pedem. O desenvolvimento regional já assegura atrair empresas para os estados mais pobres. Também implementamos na nossa proposta o que é muito importante, a permanência da Zona Franca de Manaus, que é um valor imprescindível. Combater a regressividade é outro eixo que ele não pode ser esquecido, pois o tributo indireto, o tributo sobre consumo,
ele afeta muito os pobres porque pagam da mesma forma que os ricos, então nós criamos um mecanismo de devolução através da apresentação de notas fiscais, o número das notas, que as notas são eletrônicas hoje, e o CPF da pessoa. Então vai ter que ter formalidade de quem comprar, botar o CPF na nota, informar a nota, e vai ter uma devolução parcial do tributo se for uma pessoa que ganha entre 1 a 2 salários mínimos. Também conseguimos implementar como um valor importante para a gente o princípio do destino pleno, ou seja, os estados consumidores ganham com a reforma tributária. E dentro desse contexto todo, o fim da guerra fiscal, que é o mais importante para a República Federativa, porque hoje os estados ficam brigando num processo autofágico para atrair uma empresa. Nesse contexto, a tecnologia ajudou bastante, mas principalmente a boa vontade, a intenção, a visão estadista, não só dos 27 secretários, mas também dos governadores, pois essa proposta ela foi protocolada na Câmara Federal, tivemos reunião com Rodrigo Maia, presidente da Câmara, com Alcolumbre, tiraram suas dúvidas, gostaram da proposta. O Fórum Nacional de Governadores foi o primeiro fórum a aprovar essa proposta e nos incentivar a ir adiante. E nesse contexto de trabalho para um novo e mais justo modelo tributário, estamos aí dispostos a rodar o país, tirar as dúvidas e torcer para que depois de 24 anos a gente efetivamente consiga implementar um modelo que não seja anacrônico, que não seja regressivo e que olhe e se conecte com a economia globalizada, pois nós temos aí o bloco europeu e o bloco norte-americano querendo fechar acordo com o Brasil, e o Brasil, através dos estados, porque não pode cada estado ser um país diferente, o Brasil precisa que esses estados, com o protagonismo que está tendo, nós divergimos da proposta do governo federal, que é de uma simplificação tributária apenas, de juntar 3 tributos federais e criar uma contribuição financeira, que ela é uma contribuição cumulativa, uma contribuição que não vai melhorar o ambiente de negócios do país, não vai destravar investimento, pelo contrário, vai onerar, vai provocar uma desintermediação bancária. E a proposta dos secretários, que agora são dos governadores, que foi apresentada aqui na Conafisco, ela realmente é uma solução para um novo e verdadeiro pacto federativo. Secretário, há mais de 2 décadas fala-se da reforma tributária, mas a reforma não anda, né, no Congresso Nacional. As propostas são apresentadas e não saem muito do lugar. Onde é que está o grande entrave para que seja feita uma reforma tributária que resolva esses problemas todos que o senhor tem apresentado nas suas palestras? 2 grandes obstáculos. Os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste trabalharam ao longo dos últimos 24 anos para, e com toda razão, ter mecanismos que sobrevivessem caso acabassem os benefícios fiscais. Então, criou-se o Fundo de Desenvolvimento Regional, mas no passado esse fundo ele era contingenciável. Ele era um fundo que vinha do Orçamento Geral da União. Então, isso daí não gerava confiança nem para os estados, nem para o mercado. Então, dentro desse trabalho, com a solução nova agora, criamos um Fundo de Desenvolvimento Regional em que ele é alimentado pela receita do próprio tributo, através do Senado Federal definindo uma alíquota para a União. Então, 40% desta alíquota nova, não é 40% a alíquota, é do valor que essa alíquota arrecada por ano, 40% vai assegurar a atração das novas empresas com subsídio financeiro e não mais com renúncia de tributo. E, por outro lado, os estados produtores, ao longo dos 24 anos, também questionavam, diziam, ora, vocês buscam a solução para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e a gente que tem 7% de tudo que produz e vende para vocês, quem é que vai compensar essa perda da gente? Então, criamos agora, depois de 24 anos de tentativas, o Fundo de Compensação de Perdas, que também não é contingenciável, que vem desta mesma alíquota definida para a União, a alíquota essa que ela vai recolher mais de 200 bilhões por ano, e um pedaço disso vai para desenvolvimento regional, o outro pedaço vai para assegurar a perda dos estados produtores face ao modelo. E, por fim, outro grupo de estados que também resistiu eram os estados exportadores, que dizia, vem cá, resolveu o problema dos estados do Norte e Nordeste para atrair empresa, resolveu o problema dos estados produtores e a gente, exportador, vendemos para fora e a Lei Candir não permite que a gente tribute. E a União não ressarce, como deveria ressarcir, os estados produtores. Pará, Mato Grosso, Goiás e tantos que tem. Este mesmo aspecto de
definir uma alíquota nacional pelo Senado, ela é suficiente matematicamente para assegurar não só o desenvolvimento regional, não só compensar perdas, mas também as exportações, e sobra muito. Então, com essa reforma, realmente os estados e municípios ganham e a União perde, por isso que a conta fecha. A União, ela tem uma perda em virtude de que precisamos redistribuir essa receita tributária que está concentrada hoje, mais de 70%, no governo federal, o qual não tem atribuição de saúde, educação e segurança como os estados têm. Qual vai ser o papel dos fiscais estaduais nesse novo modelo que o Concefaz elaborou para o sistema tributário nacional? Mais amplos, fiscais estaduais, eles vão ter que, além de fiscalizar bens tangíveis que eles estão acostumados, além de fiscalizar serviços como transporte e outros, eles vão ter que aprender a fiscalizar direito e outros serviços dentro da economia 5.0. Então, eles vão ter que realmente ter mais atribuições, porém será uma provocação, um desafio muito interessante para uma profissão tão importante que é a profissão do auditor fiscal, a profissão daquele que cobra tributo, porque hoje não é só questão de protagonismo, é questão de sobrevivência da federação por meio da ação e da segurança que este profissional fazendário vai poder viabilizar no novo modelo. Então, o novo Pacto Federativo passa pelo trabalho dos auditores estaduais e municipais. Por fim, secretário, a FENAFISCO, junto com a Anfib, tem uma proposta de reforma tributária, a reforma tributária solidária, no que pode ser possível entendimentos entre os secretários de Fazenda e essas entidades que elaboraram essas propostas para poder aprovar um avanço na reforma tributária no Congresso. Tivemos um grande encontro, Fórum de Governadores, na Bahia. Esse encontro, no Rio Grande do Norte, esse encontro recente agora, tem menos de 10 dias, foi debatido a reforma solidária, foi debatida a nossa proposta dos secretários de Fazenda, com apoio dos governadores, e elas se conectam perfeitamente. Essa parte do tributo sobre consumo, que pegamos na nossa proposta, o IPI, PIS, COFINS, 3 tributos federais, e juntamos com o ICMS estadual e ISS, e criam um novo e único tributo da federação, sobre valor adicionado, esse IBS ou IVA nacional. Esse tributo, ele não altera em nada a proposta da reforma solidária. A reforma solidária, ela trabalha muito a questão do patrimônio, da renda, pelo contrário, eu acho que ela deve, e é importante que ela se conecte com esse modelo que foi desenhado pelo secretário de Fazenda, que vamos ter um novo ambiente de negócio no Brasil, trazendo uma possibilidade de melhores investimentos com a nossa reforma, e a justiça fiscal através da reforma solidária, que vai trabalhar o aspecto da renda e do patrimônio, que a nossa reforma ela não entra para alterar os tributos de imposto de renda ou os tributos feitos IPVA e ICD existente hoje. Estamos de volta. Estamos conversando hoje com a doutora Renata Canguçu. Ela é oncologista e é do Núcleo de Oncologia da Bahia e também médica do Hospital Português, pesquisadora do assunto, tratando hoje tanto sobre o câncer de mama como a campanha Outubro Rosa. Nós estamos aqui de volta com a entrevista, eu vou fazer mais algumas perguntas para ela, mas agora eu queria perguntar, doutora, campanhas como essa que a gente está fazendo agora, né, o Outubro Rosa, qual é o impacto dela no hábito das pessoas, no comportamento das pessoas quando são atingidas? Há melhoria da situação quando acontece esse tipo de movimentação? Existe, sim, as pessoas acabam buscando um pouco mais, desmistificando um pouco com relação, porque assim, muitas das pessoas que deixam de procurar a mamografia, fazer a mamografia por medo. Então, a partir do momento que a gente desmistifica o diagnóstico do câncer, o tratamento e como as coisas estão na atualidade, ela passa a ter um pouco mais de consciência de que quanto antes buscar auxílio médico, realmente maior vai ser a chance de cura. Então, essa conscientização é importantíssima, e quanto mais a gente difundir as informações, mais fácil vai ser da gente ter um resultado positivo nesse sentido.
senhora falou de medo. Medo do exame ou medo do diagnóstico? As duas coisas, né? É medo do Estranho, exame, né? e existem muitas pessoas que falam que não fazem porque é um exame doloroso. Eu acho que isso não justifica, né? Mulher, especialmente, que já faz tanto procedimento doloroso, às vezes por estética, imagina se vai deixar de fazer um exame que salva vidas, né? Por conta de dor. Eu acho que o medo da dor do exame, apesar de que, assim, também depende muito de onde é feito, porque eu faço mamografia anualmente e eu não sinto dor alguma ao fazer o exame. Depende também da técnica que está realizando o exame. Mas mesmo que seja um exame doloroso, brevemente, porque são poucos segundos, né? Ainda assim, eu acho que a dor não justificaria o fato de você deixar de fazer, porque afinal de contas é um exame que vai salvar vidas. Então, não justifica. Eu acho que a consciência realmente, levar informação à população é que vai fazer diferença. A senhora trabalha na rede privada, né? Numa instituição privada que tem um expertise nessa coisa do estudo da oncologia. Agora, se a população quiser procurar um serviço público, está disponível os exames e o acompanhamento da prevenção? O serviço público hoje tem de oncologia, tem o Hospital Aristides Maltês, o Hospital Irmã Dulce, o Hospital da Mulher, que esses são os principais. Então esses realmente tem o SICAM também, são os 4 maiores locais onde tem atendimento de SUS. Você tem mamografia em diversos outros locais, então assim, apesar de haver uma dificuldade de acesso à mamografia, eu acho que essa dificuldade vem muito mais do interior, né? Na capital a gente tem uma disponibilidade de mamografia. Com relação a tratamento posterior, o Hospital da Mulher veio agregar nesse sentido, de ampliar a expectativa de tratamento. Então, nós estamos fazendo uma campanha da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, que vai acontecer no dia 20 agora de outubro, onde a gente vai disponibilizar algumas senhas. Várias outras campanhas vão estar disponibilizando senhas para mamografia gratuita. E, posteriormente, se houver uma mamografia suspeita, porque isso é uma coisa importante quando a gente planeja fazer uma campanha, se houver uma mamografia suspeita, saber onde direcionar, né? Nós estaremos direcionando essas mulheres com mamografias suspeitas para fazer a investigação e tratamento no Hospital da Mulher. Então, isso daí é possível, né? Eu acho que tem uma dificuldade sim para acesso ao tratamento da paciente que tenha suspeita de um câncer de mama, mas a perspectiva é que a gente realmente melhore essa situação, e eu acho que as coisas estão realmente melhorando nesse sentido, também no SUS. A senhora trabalha no NOB, né? O Núcleo de Oncologia da Bahia. O que é o NOB, doutor? Explica um pouquinho para a gente sobre o que é essa instituição, o que ela faz. O NOB é uma das instituições mais antigas aqui da Bahia, tem mais de 25 anos de história, né? Foi fundada por 3 grandes mulheres, né, que hoje ainda estão, as duas, principalmente a doutora Judete e a doutora Clarissa, ainda estão à frente da clínica. E é um serviço que preza principalmente pelo tratamento humanizado dentro da oncologia. Então tudo, além de ser um tratamento de primeira, onde grande maioria de todos os tratamentos oncológicos que são oferecidos no mundo estão disponíveis também lá, incluindo a crioterapia, que foi uma das últimas aquisições que realmente veio a somar ao tratamento oncológico. Nós temos tudo isso disponível, uma equipe multidisciplinar que para o tratamento do câncer é indispensável, que tenha realmente uma rede de psicóloga, nutrição, enfermagem, farmacêutico, todo essa gama de especialidades para poder fazer a abordagem da maneira mais completa possível do paciente oncológico, que realmente precisa desse suporte de uma maneira muito trabalhada, muito em conjunto, né? Então é assim que a gente trabalha, multidisciplinarmente, para poder oferecer o melhor ao paciente. Eu acho que uma das coisas, um dos marcos mais diferenciais do serviço da oncologia do NOB é a humanização. Isso daí é uma coisa que todo paciente sente, e desde o porteiro que recebe lá embaixo até a última pessoa que vai vê-lo. Então toda essa maneira humanizada de tratar e receber o paciente oncológico, eu acho que é um grande diferencial dentro da oncologia. Já há 7 anos que o NOB participa dessa campanha do Outubro Rosa, né? Já são alguns anos aí fazendo atividades. Esse ano também tem algumas outras atividades. A senhora pode falar um pouco o que é que vocês vão promover para o público esse mês? Temos algumas ações. Amanhã nós vamos estar oferecendo um workshop para empresas, né? Porque hoje nós temos, como nós melhoramos muito a chance de cura das pacientes, então o que nós temos hoje são muitas pacientes que após o câncer voltam à sua atividade de trabalho, voltam a ter uma vida
dentro do trabalho habitual, e como a empresa vai lidar com essa paciente que teve o diagnóstico de câncer e está voltando ao seu trabalho. Então, essa é um workshop que vai estar acontecendo amanhã, né, mostrando ao recurso humano dessa empresa como receber, como lidar com essa situação. Desculpe, doutora, já que a senhora tocou nesse assunto, Sim. Como é que é feita a reinserção da paciente que cura o câncer de mama? Porque me parece que há muita discriminação ainda, muita incompreensão, né? Existe, e a gente tem trabalhado nesse sentido. Hoje em dia, algumas coisas em questões de lei já estão se melhorando, aprimorando nesse sentido. Por exemplo, hoje, até para rastreamento, o empregado já tem direito de 3 dias por ano para fazer exames preventivos. Existem alguns passos que estão sendo feitos para essa reinserção da paciente que retorna após o tratamento de câncer, né? Então, a princípio, a gente incentiva que a paciente, mesmo durante o tratamento, permaneça trabalhando, né? Isso por vários motivos, né? Não apenas para isso não haver uma quebra do seu trabalho, não precisar necessariamente ela ficar 6, 8 meses fora do seu trabalho, mas isso é bom também para o empregado, no sentido de que ela está ali se mantendo ativa, se sentindo ativa e não tão voltada para o processo de adoecimento. Então a gente realmente encoraja que isso aconteça. Mas alguns momentos de falta devem acontecer, porque afinal de contas, no dia do tratamento da quimioterapia, ela vai precisar se ausentar, e é importante que a empresa veja isso como sendo algo que é natural e que é necessário acontecer, mas que não veja isso com preconceito. Então, até porque vai ser uma coisa que vai estar acontecendo cada vez mais frequentemente, visto que o câncer é uma doença que está sendo cada vez mais comum e que a gente deseja que essa mulher retorne ao seu ambiente de trabalho. Então, o workshop de amanhã é justamente voltado à consciência da empresa de como lidar com essa mulher que retorna ao seu trabalho após o tratamento de câncer. E quais são as outras Além atividades disso, que vão acontecer esse mês? No dia 13 de outubro, nós vamos ter a 7ª Corrida Outubro Rosa. Como nós falamos a respeito dos fatores de risco, o sedentarismo é um fator de risco que é responsável por pelo menos 12% das mortes por câncer de mama. Então, a proposta da corrida é que a gente incentive a prática regular de atividade física, incentive e promova hábitos saudáveis para toda a população, conscientizando a população a respeito disso. Então, nós vamos ter a 7ª corrida, a largada vai ser às 6 horas da manhã, da frente da clínica, da sede da clínica que fica em Ondina. As inscrições acontecem através do site www.outubrorosasalvador.com.br, inscrições gratuitas. Tem uma alternativa, você pode adquirir a camisa, mas não é obrigatório para participar da corrida. Então, nós temos essa ação. No dia 15 de outubro temos um outro evento que vai ser feito para as pacientes com câncer, onde nós vamos estar abordando a respeito de terapias complementares, porque isso é uma outra coisa que vem sendo utilizado cada vez mais, buscado cada vez mais pelas pacientes, porque como novamente, mais uma vez, né, elas estão se tornando a ficar bem depois do câncer, então às vezes você tem que lidar com determinadas situações, mulheres que ficam na menopausa muito precoce, então alguns sintomas que podem acontecer e como lidar com esses sintomas com outras terapias não medicamentosas. As mulheres buscam muitas vezes o tratamento não medicamentoso, então a gente vai falar um pouco a respeito dessas estratégias complementares também no manejo da paciente que teve o diagnóstico de câncer. Então teremos o workshop, a corrida, e um outro workshop sobre terapias complementares. A gente até já divulgou um pouco essas atividades do NOB na matéria que nós produzimos no dia 1º, né? Dia 1º de outubro, no primeiro dia do mês, mas a gente vai continuar divulgando essas e outras atividades que estão acontecendo esse mês aqui. Doutora, por fim, se a senhora tivesse que deixar uma mensagem para as fazendárias da Bahia. Nós somos uma categoria que metade do nosso quadro é formado por mulheres. Se a gente considerar o pessoal da ativa e aposentados, somando também as pensionistas dos aposentados da fazenda, nós temos uma maioria de mulheres. O que é que a senhora deixaria como mensagem nesse mês do Outubro Rosa? A mensagem que eu gostaria de deixar é que o câncer de mama ele pode ser evitado,
mais de 1/3 dos casos de mama podem ser evitados com estilo de vida saudável, uma alimentação saudável, prática regular de atividade física, manter-se dentro de um peso adequado, evitar o consumo de álcool, evitar o tabagismo. Então são medidas que realmente podem evitar o câncer, e isso é importante que seja feito todos os dias do ano e não apenas durante o outubro, né? O outubro é um mês de conscientização, mas essas medidas devem ser lembradas ao longo do ano inteiro para que a gente insira esses hábitos saudáveis e evite o câncer. Se não for possível evitá-lo, que nós façamos o diagnóstico precoce, porque quando diagnosticado precocemente, o câncer de mama é curável em mais de 95% dos casos. Logo, fazer sua mamografia anual, procurar um médico anualmente, isso pode salvar a vida. Então é indispensável que seja feito de maneira regular e busque auxílio médico o quanto antes. Muito bem. Explicou aí a mensagem de doutora Renata: prevenção, atividade física, uma alimentação saudável e fazer anualmente os exames, que é fundamental para prevenir essa doença que tanto tem causado problemas para as mulheres no Brasil. Mês que vem a gente vai ter o Novembro Azul, então a gente vai poder falar para os homens da Secretaria da Fazenda. Doutora Renata, muito obrigado. Obrigada a você, Marcinho. O Sindicefaz quer agradecer a doutora por ter disponibilizado o seu horário para vir conversar conosco sobre esse assunto. Na semana que vem nós vamos voltar. Nós vamos produzir matérias sobre esse tema, sobre a campanha Outubro Rosa, sobre o câncer de mama, mas também vamos estar aqui com um outro entrevistado sobre um outro assunto. Esperamos ter você conosco novamente, prestigiando, contribuindo, sugerindo, criticando, mandando suas opiniões para o nosso e-mail, o nosso WhatsApp que está aqui na tela. Até a semana que vem. Um grande abraço.